aleluia. Glória, glória ao Cordeiro de Deus, aleluia. E leva as mãos ao Rei que vem, o grande eu sou, aleluia. Tu és Rei, Senhor Jesus, aleluia. Elevo as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou, quero adorar, meu coração é teu trono, ó Senhor. Elevo as mãos, elevo as mãos ao Rei que vem, ao grande eu sou, quero adorar, meu coração é teu trono, ó Senhor. Não servirei outros deuses, nem a outros tesouros. Sinto em meu coração teu Espírito Santo. A ti darei sacrifício de louvor. A ti darei sacrifício de louvor. Não servirei outros deuses, nem a outros tesouros. Sinto em meu coração teu Espírito Santo. A ti darei sacrifício de louvor. A ti darei sacrifício de louvor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Se o Senhor quer te usar, dá lugar ao seu Espírito. Se o Senhor quer te usar, dá lugar ao seu Espírito. Se o Senhor quer te usar, dá
glória a Jesus. Glória a Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Por isso nós dizemos a Ebenezer, Deus está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Por isso nós dizemos a Ebenezer, Deus está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor e sempre ajudará. Por isso nós dizemos a Ebenezer, Deus está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Por isso nós dizemos a Ebenezer, Deus está conosco aqui, até aqui, aleluia, nos ajudou o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos também, antes de meditar na palavra de Deus, orar. Glória a Jesus. É uma das razões porque estamos na casa do Senhor, orar, porque a Sagrada Escritura ensina que nós devemos orar uns pelos outros, porque a oração da fé cura, não é? O Senhor cura os doentes, mas temos que pedir. Temos que pedir e deixar que as nossas petições em tudo sejam conhecidas diante de Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Então vamos pedir ao Senhor, vamos continuar a crer que há Deus, um Deus que faz milagres. Aleluia. O irmão António Faria, a sua esposa, e ele manda também saudações para a igreja e pede que continuem a lembrar-se dele e da sua esposa. O nosso irmão João Medeiros também está no hospital. Ouvimos que ele foi levado sexta-feira, não é? Graças a Deus por aqueles que vêm ao Senhor, ainda mesmo tarde, mas é melhor tarde do que nunca. E vamos orar por ele, para que Deus lhe dê a graça e o ajude nestes momentos que são difíceis na vida, não é? Todos os dias são dias, a Bíblia diz que basta a cada dia o seu mal, quer dizer que cada dia aparece alguma coisa, imprevistos, mas nós temos um Deus que toma conta de nós, por isso temos que continuar a clamar ao trono da graça, porque Paulo recebeu uma mensagem do Senhor, a tua graça, a graça do Senhor nos basta. Aleluia, grande Deus. Podemos não ter dinheiro, podemos até às vezes a saúde ser pouca, mas é a graça do Senhor. Amém?
Ele é o Deus que abençoa e não acrescenta dores. Vamos orar. Vejo que faltam muitas pessoas hoje. Não sei se estão com gripe, se estão com algum problema, mas nós vamos orar porque ninguém se perca. A irmã Cleusa e a família estão doentes? Quem? A irmã Cleusa e a família. A irmã Cleusa e a família. Vanessa, pronto. Era para terem um aniversário da menina, mas afinal parece que ficaram gripados ou não sei. Ok. Vamos orar ao Senhor para que guarde cada um. Alright? Mais alguém tem algum assunto? Irmão? Ok. Vamos orar ao Senhor. O nosso Deus é o Deus que está atento, que diz, clama a mim e responder-te-ei. É um Deus que responde. Pode não ser logo na hora. Temos que esperar com paciência no Senhor, porque Ele não chega no nosso tempo, chega no tempo dEle. Vamos esperar nele, orar. Esta confusão mundial é uma confusão que os homens, já o espírito do inferno que tem usado líderes para matar, para destruir, é isto que nós vemos no mundo. Mas que o Senhor traga conhecimento, traga visão e que Deus mude os corações daqueles que estão na frente, porque só a mudança que o Senhor puser no coração dos homens é que pode acalmar as tempestades que estão a vir sobre todo o mundo. Eu estava a ver um lugar, estive no serviço militar entre a Nigéria e o Gabão, 2 anos que eu estive num lugar chamado São Tomé e Príncipe. E aquele lugar ainda estava meio atormentado naquele tempo, porque eles ajudavam o Biafra, que estava debaixo de era uma guerra. E havia ameaça que se Portugal continuasse a ajudar com medicamentos, eles iam lá deitar uma bomba, aquilo ia para baixo. Mas naquele lugar, Nigéria e Gabão, ali na Nigéria, tem muita gente muçulmana e eles estão a matar os cristãos. Estou a ouvir esta noite boa notícia, é terrível. Levam tudo a eito. Há cristãos que estão a passar neste tempo, todos os cristãos verdadeiros passam por luta, mas ali estão a matar neles. Então, oramos também por este lugar. Não é só ali, em todo o mundo, onde o povo de Deus quer servir, o diabo está furioso, não é? Sabemos que na Ucrânia é um lugar que tem muitos judeus, muitos mesmo. E chegou o tempo, Deus está a chamar todas as nações o seu povo. E Deus faz um milagre, põe um sentimento no coração das pessoas, que são, especialmente, que são sangue judeu, para voltarem ao seu povo. Não é que alguém está a dizer, é um sentimento divino, porque o Senhor diz na sua palavra que vem o tempo em que Ele vai, todas as nações, para onde eles foram espalhados, o Senhor vai levar o seu povo para a terra da promessa, a terra que o Senhor deu ao seu povo. E dali nós ouvimos as notícias de salvação. Dali nós temos recebido também a mensagem e o Salvador que veio até nós, através do Evangelho, que muda o coração das pessoas. Então, vamos orar ao Senhor, uns pelos outros e por estas zonas que estão a ser afetadas, atormentadas por espíritos contrários, que é o espírito do anticristo. Mas nós vamos orar ao Senhor. Amém? Amém. Querido Pai, aleluia, nós te louvamos porque podemos chamar de Pai, um Pai que está no céu, e nós oramos para que venha a nós o teu reino, porque quando tu reinas, as coisas são diferentes, mas quando os homens reinam, é terrível, matam-se, destroem-se, mas o teu reino é um reino de paz, é um reino de harmonia, é um reino onde a graça de Deus é anunciada, é um reino onde se anuncia paz, porque o príncipe da paz, ele vai reinar, breve vai reinar, e nós esperamos que isto aconteça. Vemos que tudo se está a compor, porque
aquele Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos, Ele tem vindo morar nos corações que ouvem o Evangelho, que o aceitam. E o Senhor tem uma promessa que Ele vai vir. O Senhor vai vir para um povo que o espera. Um povo que pode sofrer neste mundo, mas que espera reinar com o Senhor. Nós ficamos à espera do Teu toque divino. Os nossos corpos precisam da Tua força, da Tua cura, da Tua bênção. E nós anunciamos, Senhor, que ainda continuas com a porta aberta. O barco da salvação continua à espera, assim como a arca de Noé. Só que naqueles dias ninguém quis entrar, só uma família. Hoje, Senhor, nós em Cristo Jesus temos uma porta que está aberta ainda, é estreita, mas porta de salvação, de cura, de bênção, de paz, da alegria do Senhor. Faz favor de escutar, abençoar. Pai, que a Tua glória seja manifesta e que o Teu povo não viva com tristeza, mas na alegria do Senhor. Porque é isto que nos faz andar. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Nosso irmão Teodoro vai trazer a palavra de Deus hoje. E nós vamos ficar com atenção para que o Senhor venha falar conosco. Não queremos somente ouvir, queremos guardar e queremos pôr em prática aquilo que Deus tem para nós. Irmão, faz favor. Em nome de Jesus, glória a Deus. Precisamos de continuar a pregar com convicções de Deus, porque há gente que está a ver e eu estou a responder a perguntas que fazem através do Facebook e pessoas que querem saber. Então, faz favor, irmão. Paz do Senhor, amados irmãos. Amém. Glórias a Jesus. Os irmãos estão alegres com Jesus. Amém. Aleluia. Os irmãos estão a esperar a sua vinda. Yes, Lord. Aleluia. Glórias a Jesus. Louvado seja Deus. Então, nesta manhã, eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor com os irmãos. Vamos ler uma das cartas do apóstolo Paulo. Este homem que teve uma grande experiência com Jesus e Deus lhe deu a oportunidade de escrever quase a maior parte do Novo Testamento. E é numa destas cartas suas que nós vamos meditar neste dia. Abriremos a Bíblia no 1 Coríntios capítulo 10. Glórias a Jesus. E vamos ler, se os irmãos já encontraram, vamos ler do capítulo 10, verso 14 até o verso 21. Glórias a Jesus. Então, a palavra do Senhor Jesus Cristo nos diz: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel, segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Pai bendito, em nome de Jesus,
Nesta hora, Senhor, nós ouvimos a Tua palavra. Ela foi inspirada pelo Teu Santo Espírito. E nesta manhã nós rogamos, Pai, que Teu Espírito Santo tenha a missão de revelar-nos a Jesus. Que Ele possa falar aos nossos corações através desta palavra. Pai, Tu sabes, ó Deus, que eu não tenho sabedoria para pôr estas palavras e escrevê-las no coração de cada irmão, mas o Teu Espírito Santo que está aqui, Ele pode escrever estas palavras nos nossos corações. Ele pode nos transformar, Pai, para que possamos ser homens e mulheres que Tu desejas que nós sejamos. Pedimos a Deus nesta manhã, em nome de Jesus, que Tu nos conceda um coração manso e humilde, um coração que pode receber a Tua palavra, Pai, com humildade, Senhor. Que Teu Espírito nos ajude a pôr em prática, Pai, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da Tua boca. Nesta hora, repreenda Satanás, repreenda os demónios, repreenda-o porque ele vem para roubar, matar e destruir. E pedimos que a nossa mente, Pai, neste momento, esteja totalmente concentrada em Ti, para que possamos ouvir e entender, Pai, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a Bíblia aqui nos fala da mesa de Deus e da mesa dos demónios, de cálice de Deus e de cálice dos demónios. Nesta manhã, a minha oração é que Deus fale conosco, como no princípio do culto ouvimos, e nós queremos que Ele realmente fale aos nossos corações, porque estamos a viver tempos difíceis para a Igreja, para nós, não é? Então nós precisamos humildemente ouvir a sua voz. Como nós sabemos, o apóstolo Paulo, ele teve grandes encontros com o Senhor e Deus mudou a sua vida completamente. E também nesta manhã que Deus possa transformar também as nossas vidas. Portanto, a palavra do Senhor nos diz, no verso 21, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Amém, irmãos? Por volta de 56 anos depois de Cristo, apóstolo Paulo ele escreve esta primeira carta aos Coríntios com o fim de resolver os problemas doutrinários e problemas práticos que estavam a passar dentro da igreja local, dentro da igreja dos Coríntios. Amados irmãos, a igreja dos Coríntios era uma igreja cheia de tudo. Tinha tudo ali, amados irmãos. Cheias de dons espirituais, manifestações do Espírito Santo, mas havia também ali problemas profundos e espirituais que o apóstolo Paulo tinha que resolver. Às vezes nós queremos estar numa igreja onde não há problemas, mas só não há problema numa igreja em que todos são perfeitos. Se eu e você somos imperfeitos, nós não podemos ter uma igreja perfeita. Então, amados irmãos, Deus escolheu a mim e a você que somos imperfeitos para formar a sua igreja. Porque Ele trabalha com a imperfeição. Porque nós estamos a caminhar, porque um dia nós iremos ser perfeitos. Mas enquanto aqui na terra, nós continuamos a ser imperfeitos. Amém, irmãos? Amém. Então, amados irmãos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, no capítulo 10, versos 1 a 4, ele exorta os crentes da igreja de Deus em Coríntios que o privilégio não é a garantia do sucesso. Amados irmãos, ele começa a enfatizar que não devemos
tentar a Cristo como alguns dos israelitas tentaram a Cristo no deserto. E se nós lemos o verso 1, diz: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então nós vemos que aqui o povo de Deus, o povo de Israel, eles tiveram grandes experiências com Deus. Deus habitava no meio deles no tabernáculo. Deus falava com eles. Deus falava com Moisés. Eu quero dizer aos irmãos que nós temos um Deus que hoje ainda Ele continua a falar ao seu povo. Amém. Através da sua palavra. É através da Bíblia, através da sua palavra, que Ele nos fala, que Ele comunica conosco. E nós devemos tirar tempo para lê-la, para estudá-la. Amados irmãos, Israel, como povo de Deus, eles tinham sido libertados pelo poder de Deus. Eles estavam, como nós conhecemos a história, eles estavam debaixo da escravidão do faraó. E a Bíblia nos diz, em Êxodo capítulo 19, verso 4, que vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Então, amados irmãos, nós podemos ver aqui que neste capítulo que nós estamos a ver, que o povo de Israel comeram do mesmo manjar espiritual. Beberam da mesma bebida espiritual que Deus providenciava para eles todos os dias. Que grande privilégio eles tinham de estar em contato com Deus desta forma. Mas a Bíblia diz que tudo isto que o apóstolo Paulo escreveu no verso 11, diz que estas coisas foram escritas para o nosso ensino. Isso foi escrito para que nós pudéssemos aprender que é possível ter uma boa experiência com Deus, mas todavia não é a garantia de termos sucesso. Porque quando nós deixamos que a nossa experiência fala mais do que a nossa vida, nós estamos em problemas. Amados irmãos, nós também, como povo de Deus, nós fomos libertados do mundo pelo poder de Deus e somos também nutridos pelo sustento espiritual que Deus supre cada dia. Deus supriu para o povo de Israel, Deus também supre para nós cada dia. Amém, irmãos? Então, amados irmãos, sem o Espírito de Deus, o ser humano ele não pode experimentar a vida eterna. Nós não podemos viver somente de crer, porque o diabo também crê e treme, não é verdade? Então nós temos também de alimentar da sua palavra. Tomar a nossa nutrição de Deus, de Jesus Cristo, porque Ele é a cabeça e nós somos um corpo. Por isso que a igreja, amados irmãos, é um organismo que alimenta de Deus, alimenta de Jesus Cristo. E a nossa nutrição vem absolutamente de Jesus Cristo e de nada mais, e baseada na sua palavra. Amados irmãos, se nós podemos ver no verso 68 deste mesmo capítulo 10, 1 Coríntios capítulo 10, verso 68, Pedro diz aí: tu tens as palavras da vida. Portanto, só Jesus, só Ele tem as palavras da vida. E nós não podemos ir procurar alguma coisa em outro lugar, porque sabemos que só Jesus, só Ele tem as palavras da vida eterna. O Espírito Santo de Deus, Ele gera a vida através de Jesus Cristo. E é através também da sua palavra que nós somos transformados para ser uma nova criatura.
Amém, irmãos? No entanto, o privilégio espiritual que os israelitas experimentaram no deserto, eles, como diz no nosso texto, não lhes impediram que caíssem no pecado. Porque nós podemos ter experiência, amados irmãos, mas se nós não estamos na palavra do Senhor, muitas vezes a nossa experiência nos engana. Muitas vezes pregamos ou muitas vezes queremos usar a nossa experiência, mas devemos usar a nossa experiência com Deus com muito cuidado, amados irmãos. Porque o nosso início, amados irmãos, não é o nosso fim. O nosso início de caminhar com Deus não é o nosso fim. E o nosso fim, como crentes, deve ser sempre melhor do que o nosso início. Amados irmãos, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 5, nós conhecemos este verso. A Bíblia diz: se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. E apóstolo Paulo continua a nos dizer, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Mas, irmãos, não é o início, não é muita experiência, mas é chegar ao fim da nossa carreira e ser capaz de dizer como o apóstolo Paulo: terminei a carreira e guardei a fé. E a coroa, a nossa coroa está no céu. Naquele dia Jesus vai nos dar a nossa coroa. Amados irmãos, nunca podemos e nunca devemos chegar ao ponto da nossa vida cristã onde podemos dizer que estamos livres da tentação, ou livres de cair, ou livres de pecar, porque a Bíblia nos diz, no nosso texto que nós estamos a ler, no verso 12, aqueles, pois, que cuida de estar em pé, olhem que não caia. Graças a Deus, porque Deus sempre nos dá um escape. Então, amados irmãos, perante isto, o apóstolo Paulo, ele exorta aos crentes de Coríntios a não participar da mesa de Deus e da mesa dos demónios. Porque alguns membros da igreja de Coríntios, eles participavam da mesa de Deus e também queriam participar, ou participavam também da mesa dos demônios. Portanto, eles iam ao templo de Deus, participavam das coisas sagradas de Deus e depois ajuntavam nos templos pagãos para participar da mesa e de coisas sacrificadas aos demónios. Amados irmãos, isso é profundo. Que Deus ajude-nos a entender que este é algo que nós não devemos nem pensar. Mas estes ensinos estão aqui para o nosso próprio bem. Porque é possível participar na mesa do Senhor e ser enganado e participar também na mesa do diabo. Este era o problema que estava a passar dentro da igreja de Coríntios. Uma igreja que era cheia do Espírito, e o Espírito de Deus trabalhava. Havia dons, havia tudo ali. Mas também havia esse grande problema, que os crentes participavam da mesa de Deus, mas também queriam participar na mesa do diabo. Esta exortação, meus amados irmãos, cabe a nós hoje. Nós não podemos participar da mesa de Deus, participar das coisas sagradas de Deus, e participar também na mesa dos demónios. Não podemos servir a dois senhores.
ou servimos a Deus, dando-lhe 100%, agradá-lo, ou então nós temos que servir o outro Senhor e agradá-lo também. Em Hebreus capítulo 10, verso 26, a Bíblia nos diz: se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor do fogo que há de devorar os adversários. Portanto, amados irmãos, se arrogantemente rejeitamos a Cristo e as coisas sagradas, se arrogantemente rejeitamos o sacrifício de Jesus Cristo, se não damos valor ao que aconteceu na cruz, e deixar tudo e participar da mesa dos demónios, a Bíblia nos diz que dificilmente serão renovados para o arrependimento. E o escritor no livro de Hebreus, capítulo 6, verso 4 a 6, nos diz: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Portanto, amados irmãos, nós podemos ver aqui que aqueles que um dia foram iluminados, que um dia experimentaram as coisas santas de Deus e depois rejeitaram propositadamente, jamais poderão ter a oportunidade de se arrepender. Por isso, amados irmãos, nós devemos pensar, refletir no dia de hoje, porque o que nós comemos é o que nós somos. E tudo isso, amados irmãos, se manifesta no nosso corpo físico e se manifesta também no nosso corpo espiritual. O apóstolo Paulo, ele nos diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 1: e eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais, mas como a carnais, como meninos em Cristo. Verso 2: com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Então, amados irmãos, nós podemos ver aqui que os crentes em Corinto, o apóstolo Paulo teve dificuldade em lhes dar doutrina sólida, porque agiam muitas vezes como meninos. E o apóstolo Paulo usa desta ilustração para mostrar que temos que crescer em Cristo. Amém. Que temos que desenvolver em Cristo. Amados irmãos, estamos a comer das coisas sagradas de Deus, estamos a comer da sua palavra, ou estamos a comer impurezas, coisas impuras da mesa do diabo, ou da mesa dos demônios. Então nós temos que pensar aonde nós estamos. A mesa dos demônios oferece-nos variedades de comida. Oferece-nos glória. Oferece-nos riqueza. Oferece-nos prostituição, prazeres, adultérios. Oferece-nos variedades de coisas que o corpo deseja. Mas a mesa do Senhor
que hoje está aqui perante vós, nos oferece o pão e o vinho. A Bíblia nos diz que o pão, que representa o seu corpo, foi moído por nós. O profeta Isaías, muitos anos antes do nascimento de Jesus, ele nos diz, Isaías 53, verso 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Jesus Cristo, amados irmãos, ele se tornou a oferta pelo pecado de todos e principalmente de todos aqueles que nele creem. Você pode ver o pão que representa o seu corpo, você pode nem dar crédito, mas ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele pagou pelos nossos pecados. Por isso nós estamos aqui hoje. O apóstolo Paulo, ele nos diz, em Romanos capítulo 3, verso 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O apóstolo Paulo nos diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Mas, irmãos, esse vinho que a mesa de Deus nos oferece é o Novo Testamento que é derramado por nós, diz Lucas capítulo 22, verso 20. Amados irmãos, não parece nada. Para muitos, ignoram-se isto. Mas eu quero dizer aos irmãos nesta manhã, este sangue nos purifica, nos santifica. Este sangue de Jesus Cristo, que representa aqui, que está a representar aqui, nos aproxima mais de Deus. O sangue de Jesus nos justifica. É o sangue de Jesus que nos redime. O sangue de Jesus que nos torna inculpáveis. Esse precioso sangue nos garante a entrada no céu e nos garante a vida eterna. Para muitos não dão valor, porque é somente pão e vinho. Não é uma mesa que oferece tanta coisa, mas o que está aí, o símbolo que está aí, representa a vida eterna para nós. E nós não podemos, de maneira nenhuma, brincar com a nossa vida eterna. É urgente, amados irmãos, que nós hoje podemos decidir qual é a mesa, qual é o convite que nós vamos aceitar. Porque o diabo também ele convida os seus. Então é urgente que nós podemos decidir nesta manhã qual é o convite que nós iremos aceitar. Comer da mesa de Deus ou comer da mesa dos demônios? A Bíblia nos diz, em 1 Samuel, capítulo 10, verso 6, ali a Bíblia fala-nos do rei, de um homem que foi ungido para ser o rei de Israel. Fala-nos do rei Saul. O rei Saul era um homem também que tinha o Espírito Santo nele. Chegou o momento em que ele também profetizou.
problema do rei Saul é que ele muitas vezes tentou comer da mesa de Deus e da mesa dos demônios. Em momentos difíceis da sua vida, em vez de ele procurar Deus, ouvir de Deus, ele chegou ao momento em que já não ouvia mais de Deus. E a Bíblia diz, em 1 Samuel capítulo 28, verso 7, e mais adiante também verso 20 e 25, no verso 7 diz: então Saul disse aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeiro, para que vá a ela e a consulte. Irmãos, Saul era um homem ungido de Deus, e nós não podemos dizer que isso não pode acontecer hoje. Ele deixou os caminhos de Deus, e ele queria comer das duas mesas, queria parcialmente fazer a vontade de Deus, mas também queria fazer a vontade do diabo. Nós não podemos estar manquejando nesses dois pensamentos. Ou iremos servir a Deus, que é verdadeiro Deus, como diz o profeta Elias, ou iremos participar da mesa dos demônios. Nós não queremos andar neste caminho que andou esse homem. O resultado, amados irmãos, do rei Saul é que ele acabou por suicidar-se. Um rei que começou com um grande potencial, mas terminou em tragédia, como nós podemos ver em 1 Samuel capítulo 31, verso 1 a 4. Por isso que o nosso fim, o nosso princípio, não é o nosso fim. E nós, amados irmãos, podemos ver no Novo Testamento, na Nova Aliança, um homem chamado Judas Iscariotes. Começou bem, foi chamado para ser apóstolo de Jesus, 3 anos esteve com Jesus, comeu da mesma mesa que Jesus e os outros apóstolos comeram. Comeu da mesa de Deus, mas a sua inconstância levou-o a estar com os fariseus e saduceus. E o resultado da sua inconsistência foi também terminar numa tragédia. Assim como Saul suicidou-se, também Judas Iscariotes acabou suicidando. Portanto, é urgente que hoje possamos fazer uma decisão. Se iremos aceitar o convite de Deus ou o convite para comer na mesa dos demônios. A Bíblia nos diz, em Atos capítulo 5, verso 1 a 4, fala-nos de uma história que todos nós conhecemos. A história de Ananias e Safira. Começaram bem, andaram um pouco com Deus, mas venderam uma propriedade e queriam enganar os apóstolos. E a Bíblia diz no verso 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, o que é que aconteceu? Ambos morreram. Por isso que o apóstolo Paulo diz que estes ensinos são para nós, amados irmãos. Amados irmãos, a conclusão é que a consequência do povo de Israel, voltando ao nosso texto, em deixar a mesa do Senhor e de participar na mesa dos demônios, seguindo a idolatria. A consequência, amados irmãos, é que a primeira geração que saíram do Egito não entraram na terra prometida. Viram a terra prometida, como Moisés também viu, mas não entraram. Não entraram. Hoje, amado irmão,
ao participar da mesa do Senhor, pense profundamente. Pense ter um momento, um tempo para orar, para pedir a Deus a sua ajuda, porque você só não vai poder. O seu Espírito Santo foi dado à igreja para isso mesmo, para consolar, para fortalecer, para trazer vida. Pense, porque o teu corpo, que é o templo do Espírito Santo, que vai neste dia participar do pão e do vinho, não deve ser usada para outra coisa, senão para glorificar a Deus. Quero orar por você. Quero orar pelas suas dificuldades. Se você precisa de oração nesta área, lá onde você está, levanta a sua mão a Jesus e começa a falar com Ele. Não importa quem está no teu lado. A relação não é entre você e a pessoa que está no teu lado. A relação principal é entre você e Deus. Você quer entrar nos céus. Você quer estar junto com Jesus. Lembra a consequência de Israel? Não entraram. Podiam entrar. Pense nisso, amado irmão. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, nós ouvimos a Tua palavra. Há 2 mesas, há 2 cálices. Hoje, Senhor, nós queremos renovar o nosso pacto contigo. De agora para diante, participar da mesa do Senhor. Viver para Ele. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos que Ele, neste momento, possa transformar a nossa vida. Que o nosso fim não seja de morte espiritual, mas seja de vida. E de vida eterna, porque Tu prometeste na Tua palavra que Tu nos darás uma vida em abundância. Eu rogo que esta vida em abundância alcance cada um de nós, pelo Teu Espírito Santo. Fortalece a Tua igreja, anima-a, traga vida, traga força, Senhor, e ajuda-nos a caminhar juntos para aquele grande dia em que Tu irás tomar a Tua igreja em arrebatamento. Pedimos que até ali a nossa vida seja de consagração, o nosso espírito, a nossa alma, o nosso corpo seja completamente submetido a Ti e a Tua palavra. Abençoa o Teu povo nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Rising, He just